Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula dessa nossa série que busca trabalhar as habilidades do pensamento computacional. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o Scratch, a ferramenta que será utilizada ao longo de todas as nossas videoaulas daqui para frente. Na videoaula anterior, eu falei sobre as habilidades do pensamento computacional e o quão válido é para qualquer pessoa aprender programação de computadores. E citei como exemplo o depoimento de pessoas consagradas, como o medalhista olímpico Chris Bosh e o produtor e rapper americano will.i.am. Falei ainda que em nossas videoaulas estaremos utilizando a programação de computadores para trabalhar as habilidades do pensamento computacional, e faremos isso através do Scratch. O Scratch é uma linguagem de programação e foi desenvolvida pelo Media Lab, que é um laboratório do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, o MIT, que fica localizado nos Estados Unidos. O MIT é uma das principais organizações acadêmicas de pesquisas do mundo, que tem como propósito criar tecnologias e experiências que permitam às pessoas transformar não apenas a sua vida, mas também da comunidade na qual estão inseridas. O Scratch ele é totalmente gratuito e podemos utilizá-lo tanto de maneira offline, através da instalação do ambiente de desenvolvimento em nosso computador, ou de maneira online, quando, neste caso, devemos fazer toda a programação diretamente no site da ferramenta. Ambas as versões, online e offline, possuem basicamente os mesmos recursos. A principal diferença é que, estando online, você tem a possibilidade de compartilhar os seus projetos com pessoas de todo o mundo. Mas mesmo para as pessoas que utilizam o Scratch de maneira desconectada, ou seja, offline, através do ambiente de programação que está instalado no seu computador, posteriormente é possível fazer o upload desses projetos que são salvos no computador para a plataforma do Scratch. Para isso, basta que você possua uma conta na plataforma. Como neste curso estaremos utilizando a versão offline do Scratch, ou seja, a partir de um programa instalado em nosso computador, o primeiro passo que devemos tomar é localizar o ícone do Scratch e abrir o programa. Se você estiver usando a versão 3.0, seu ícone deve ter esta aparência. Após abrir o Scratch, você deverá se deparar com uma tela parecida com essa. Se o programa estiver sendo aberto pela primeira vez neste computador, é bem provável que ele não esteja no idioma português. Caso isso ocorra, clicando neste menu, você poderá corrigir o idioma e selecionar a opção Português Brasileiro. Faremos um breve apanhado sobre o Scratch, mostrando os principais elementos que envolvem a programação nessa ferramenta. Podemos considerar que o Scratch possui pelo menos 3 conceitos que precisam estar muito bem entendidos. São eles: atores, blocos de comandos e cenários. Os atores são os personagens dos nossos projetos. Podemos programá-los para se mover, emitir sons, mudar de posição, aumentar ou diminuir de tamanho, desaparecer, aparecer, entre outros. Em um mesmo projeto, nós podemos ter vários atores. Para adicionar um ator no nosso projeto, é bem simples. Basta colocar o mouse sobre esse ícone e em seguida escolher uma das opções. Durante nossas aulas, trabalharemos exclusivamente com 2 formas de inclusão de ator. A primeira delas é essa lupa. Aqui, nós podemos escolher um dos diversos atores que são disponibilizados pela própria ferramenta. Esses atores estão agrupados por categoria, como animais, pessoas, esportes, tudo para facilitar a localização de um ator. A outra opção que iremos utilizar consiste em carregar uma imagem armazenada em nosso computador e utilizarmos essa imagem como um ator. Para isso, basta clicar nessa opção, escolher a imagem e carregá-la. Repare que ao escolher um ator, seja ele da própria ferramenta ou carregado do meu computador, ele passa a ser exibido nessa área. Logo acima, você pode ver as propriedades do ator, como o nome, se ele está visível ou não, através dessa opção Mostrar, o tamanho e a direção na qual ele irá se mover quando for programado. O X e o Y são as coordenadas e marcam a posição do ator na tela. Por exemplo, x igual a 0 e y igual a 0
significa que o ator está no centro da tela. O X representa a posição do ator na horizontal e o Y na vertical. Mas não se assuste, você só precisa saber que os valores de X e Y se referem à posição do ator na tela. Isso porque o Scratch já nos mostra qual o valor de X e o Y sempre que modificamos a posição do ator, sempre que arrastamos ele na tela, o Scratch já nos mostra qual é o X e o Y daquela posição. Outro conceito muito importante no Scratch é o de fantasia. As fantasias estão vinculadas aos atores. Uma fantasia pode ser compreendida como diferentes formatos, desenhos de um mesmo ator. O gato, por exemplo, possui essas duas fantasias. Cada fantasia possui um nome e um número. Essas informações podem ser usadas para identificá-las durante a nossa programação. No caso do gato, por exemplo, eu posso usar suas fantasias para simular a movimentação do ator no meu programa. Para isso, basta trocar a fantasia do ator constantemente. Isso vai dar a sensação de que o gato está caminhando. Você irá reparar que existem atores que possuem apenas uma fantasia e outros que possuem diversas fantasias. Outro conceito muito importante no Scratch são os blocos de comandos. Para entender melhor esse conceito, podemos fazer uma alusão a um quebra-cabeça, onde o quebra-cabeça é o nosso programa e as suas peças são os blocos de comandos. São eles que iremos arrastar para a área de programação e encaixá-los de maneira ordenada e sequencial para dar vida aos nossos atores. É muito importante ter em mente que sempre que arrastamos um bloco de comando, estaremos fazendo isso para um determinado ator. E para visualizar o que foi programado para um ator, basta selecioná-lo. Feito isso, nessa área é possível observar toda a programação feita para aquele ator. Essa barra contendo círculos coloridos servem para agrupar os nossos blocos de programação. Isso nos ajuda a localizar um determinado bloco com mais facilidade. Por exemplo, se quero utilizar um bloco que se refere à movimentação, como o bloco Mova-se, o Deslize, o Vá Para, eu sei que esse bloco possui a cor azul. Já os blocos que se referem à aparência do meu projeto, como por exemplo mudar de fantasia, mudar o cenário do meu programa, entre outros, esses são agrupados na cor roxa. O mesmo vale para os blocos que se referem a operações matemáticas, como soma, subtração, divisão, multiplicação, maior, menor. Esses blocos estão organizados na cor verde. Como já mencionamos anteriormente, para utilizarmos um bloco de comando, tudo o que precisamos fazer é arrastá-lo para a área de programação e, se for o caso, encaixá-lo em outro bloco, para dar vida ao nosso ator. O último importante conceito que precisa ser compreendido são os cenários, também chamados de palcos. Eles são as imagens exibidas no fundo das nossas animações. E apesar de ser possível fazer toda uma programação para os cenários, assim como fazemos com os atores, nos nossos projetos estaremos utilizando os cenários apenas com o objetivo de ilustração dos nossos projetos. Para escolher um cenário em nosso projeto é muito simples. Basta você colocar o mouse sobre o botão Selecionar Cenário e em seguida escolher uma das opções. Em nossas aulas, assim como acontece com os atores, nós utilizaremos apenas duas opções. A primeira delas é carregar um cenário a partir das opções já disponibilizadas pelo Scratch. E fazemos isso através dessa opção que mostra uma lupa. A segunda opção seria carregar um cenário a partir de uma imagem salva no nosso computador. E fazemos isso a partir dessa opção. Você pode trabalhar com diversos cenários em um projeto, assim como pode trabalhar com diversos atores. E sempre que você escolhe um cenário, seja ele do Scratch ou carregado a partir de uma imagem no seu computador, pode não parecer, mas você está incluindo esse cenário no seu projeto. E muitas vezes isso passa desapercebido, fazendo com que você tenha um projeto com diversos cenários, mesmo que esteja trabalhando, às vezes, apenas só com um.
Por isso, é importante que você se atente a esse número. Ele mostra a quantidade de cenários que possui o seu projeto. E para visualizar esses cenários que fazem parte do seu projeto, basta clicar no nome Palco. Feito isso, será exibido a aba Cenários no lugar da aba Fantasias. Repare que, quando você seleciona um ator, aqui neste espaço, o Scratch exibe a aba Fantasias. Porém, quando você clica em Palco, a aba Fantasias dá lugar à aba Cenários. Clicando na aba Cenários, você pode ver os cenários adicionados ao seu projeto e excluir aqueles que não estão sendo utilizados. Apesar desse não ser o foco das nossas aulas, aqui nessa parte você pode fazer edições nas imagens do seu cenário. No que se refere a essa parte de edições, o que pode ocorrer ao carregar um cenário a partir de uma imagem do seu computador, muitas vezes é que essa imagem ela não preenche todo o fundo da tela, como neste caso. Para resolver esse problema, você pode aumentar as dimensões dessa imagem, fazendo com que ela ocupe toda a tela. Para isso, basta você clicar nesse botão Converter para vetor. Isso permitirá que você arraste e redimensione essa imagem, fazendo com que ela ocupe toda a área, todo o fundo da tela. Pronto! Agora você já conhece os principais elementos do Scratch e está apto a criar o seu primeiro programa. No ambiente de programação, nosso primeiro programa é comumente chamado de Hello World, o famoso Olá Mundo. E no Scratch é possível fazer isso de forma bem simples. Basta clicar no ator que desejamos programar e em seguida arrastar para a área de programação o bloco Diga Olá por 2 segundos. Como o próprio nome sugere, esse bloco faz com que o ator diga a palavra Olá durante 2 segundos. No nosso caso, iremos substituir a palavra Olá por Olá Mundo. Agora, é só clicar nessa bandeira verde para que o seu programa seja executado. Viu como é simples? Com isso, nós chegamos ao final dessa videoaula. Em nosso próximo encontro, apresentarei a você novos blocos de comando e faremos algumas atividades juntos para trabalhar o pensamento computacional. Ao término desta próxima aula, você receberá como tarefa a criação de uma animação a partir de um vídeo que será exibido. Então, até lá!